na festa de Nossa Senhora da Penha 2020. Esse ano, de forma especial, celebrando o centenário da chegada da imagem de Nossa Senhora da Penha aqui em Crato. E hoje nós vamos conversar sobre a história da catedral. Nosso palestrante de hoje é o professor João Leandro, ele que é membro do Conselho Editorial da revista África e Africanidades, compõe o Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas Públicas da Universidade Federal do Cariri, além de ser pesquisador do Grupo de Pesquisa Prevenção dos Bens Culturais, História, Memória, Identidades e Educação pela Universidade Estadual Norte do Paraná. Ele realiza pesquisas com temas voltados à filosofia da educação, formação docente, patrimônio histórico e educação ambiental na Escola Santa Verônica. Pesquisas estas que lhe renderam o selo de Professor Transformador 2020. João Leandro, seja muito bem-vindo aqui na nossa mesa redonda de hoje. Boa noite a todos, boa noite, Michele. Eu que agradeço esse convite de estar aqui hoje com vocês, através das redes sociais, já que não podemos realizar eventos abertos, mas fico muito feliz em estar participando e contando um pouquinho, né, da história da catedral para as pessoas, para o povo do Crato, né, sou filho do Crato também, e para quem tiver interesse, né, no âmbito histórico da pesquisa. Bacana. E pessoal, você que está nos assistindo, compartilhe esse link com mais pessoas para que eles possam também ouvir um pouco, né, da história da nossa Sé Catedral. Também, se você tiver alguma pergunta a fazer ao João Leandro, ao professor, nós também vamos estar aqui fazendo as perguntas para ele. E, João, para começar, fazendo esse apanhado da história da nossa Igreja Mãe da Diocese de Crato, esse templo católico é um patrimônio histórico e cultural da cidade, né? Eu queria que você começasse falando um pouquinho disso para a gente. Sem dúvidas. A Sé Catedral, ela é um patrimônio histórico da nossa cidade, da nossa região do Cariri, e também um patrimônio imaterial. Podemos definir a questão de patrimônio em seu conceito como bens que pertencem a uma entidade ou a uma pessoa de forma individual. Então a nossa catedral, ela é um bem físico. Nós podemos observar que o prédio não é um monumento arquitetônico que de longas datas está presente aqui na cidade do Crato como patrimônio material. Por que também seria um patrimônio material? Porque nós tratamos de patrimônio material como patrimônio tangível, algo que podemos ver, tocar, admirar, como uma obra de arte, como um patrimônio arqueológico. Dessa forma, a Sé Catedral se configura como um patrimônio material. E de que forma a Sé Catedral se torna também um patrimônio imaterial? A partir do momento em que realiza ritos católicos na região, tem sua história contada a partir da tradição de gerações, pessoas, sacerdotes, bispos que passaram por essa igreja, deixaram sua marca espiritual na comunidade, deixaram sua marca no povo. E essas tradições foram sendo passadas desde datas mais remotas do século XVIII até os dias atuais. Então nós temos a catedral também como um patrimônio imaterial. Bacana. E sobre a primeira construção, né? Nós vemos esse templo belíssimo que é hoje a Sé Catedral, mas ela não começou assim não, gente. Então, conta pra gente, né, como se deu a construção da capelinha, da primeira capelinha, como era, como foi, inclusive, né, até a construção, porque ela não foi construída assim de forma avulsa. Tem toda uma história por trás dela, né? Sem dúvida, tem uma história. A catedral não começou como está hoje, não foi feito um projeto para que ela fosse dessa forma. Ela foi sendo construída ao longo dos anos. O povoamento aqui da nossa região
Existe contradições na questão das datas, porque alguns afirmam que o povoado daqui da cidade do Crato, ele nasce juntamente com o Frei Carlos, quando ele faz os ajuntamentos dos povos indígenas e vem com a missão do Miranda. Mas também outros documentos de doações de sesmarias e registros de entradas, de expedições realizadas a essa região do Cariri, datam também do século XVII, início do século XVIII, quando em documentos históricos essas terras elas são justamente, uma parte é doada para o capitão Ariosa. E acredita-se que em 1703 já haviam pessoas povoando a nossa região do Cariri. E essa primeira entrada com a família Lobato Lira, os irmãos que vieram para cá, eles também trouxeram com eles 2 padres na época, que era um padre secular e um padre capuchinho. Então essa primeira impressão que nós temos é de que realmente o Crato começou a se desenvolver como cidade, né? E como o templo espiritual, como cidade cristã, católica, ela começa a se desenvolver realmente com a chegada da missão do Miranda e o Frei Carlos Maria de Ferrara. Mas, anteriormente, ela já havia sido, certo, habitada. As entradas naquela época eram expedições realizadas para se verificar se naquela localidade as condições geográficas e climáticas permitiam o cultivo, não é, de alguns cereais, de alguns gêneros alimentícios e também a criação de gado. Então eles buscavam justamente isso daí. Então, com a chegada do Frei Carlos na sua missão do Miranda, eles estabelecem aqui a igrejinha dedicada justamente a Nossa Senhora da Penha, né? E uma dedicação posterior mostra que também está dedicada ao Deus Uno e Trino e também ao Frei Fidélis de Sigmaringa, que na época ainda não estava canonizado. Era beato, né? Era beato, mas em 1746 o Papa Bento XIV canoniza o Frei Fidélis, que foi morto em terras europeias. E olha, o pessoal já está inclusive mandando perguntas. Essa é uma curiosidade à parte, mas a gente vai fazer aqui. A Lúcia Helena de Brito comenta no Facebook: boa noite, professor. Você tem algum parentesco com a ex-grande professora do Crato, Dona Astres? Dona Astres. Perdão, Astres. Isso. Na verdade, Dona Astres, eu vou responder a curiosidade. Dona Astres, ela foi casada com um primo, não é? Um primo nosso, Gessi, da família Leandro. E ela foi casada e foi morar no Paraná, não é? Lá nós temos parentes, sim. Sou parente do esposo dela, mas dela apenas amigo. Aqui no interior, né, esses parentescos assim de longe, tudo se torna família no final das contas, sem dúvidas. O rosto sempre é familiar. E como era, né, o que a história nos fala, João, sobre a construção, como era, né, as características da capelinha construída aqui? Então, a capelinha primitiva, né, o orágo dedicado a Nossa Senhora da Penha, inicial, ele era construído de taipa. Feito de taipa, coberto com palha de babaçu e o chão batido de barro. Então era muito comum as construções assim, principalmente a missão que chegava ali naquele momento, ela construiu a capelinha para realizar os atos litúrgicos, e aí data batizado realizado por Frei Carlos no ano de 1741, que aí comprova que já havia a existência da capelinha. Que é essa que o pessoal tá vendo em casa, né? Não, essa daí que o pessoal tá vendo em casa, lá já é a igreja de Nossa Senhora da Penha no ano de 1859. Nós bacana. Vamos já chegar nesse pontinho aí. Olha, aí demos um spoiler. Já foi um spoiler. Mas antes eu a respeito da construção da capelinha, tem todo um significado. Que é justamente em torno de lendas e mitos, né, que estão na nossa região,
que a nossa catedral, o altar-mor de Nossa Senhora da Penha, está localizado sobre uma pedra, que era a pedra inicial onde ficava a imagem antiga, que tem um significado para os povos aqui nativos da região, algo como Nossa Senhora da Penha está protegendo aquele lugar. Mas aí você está aí em casa se perguntando, né? O que é que ela está protegendo? Aqui no Crato existe a lenda, né, muito comum da Pedra da Batateira. Todo mundo fala nessa lenda da Pedra da Batateira, tem medo dessa pedra sair do lugar e o Crato ser inundado. Sim. Pois bem, aqui na região, devido ser um vale, na Serra do Araripe, é chamado uma concha. E abaixo dessa concha, os povos nativos acreditavam que descansava uma iara sob esse solo. Então essa iara era como? Era metade mulher, metade baleia. Olha aí, é um monstro terrível que tentava sair para derrubar essa pedra da batateira, que é a Itaitera, que é a água que corre entre as pedras, no traduzindo para nosso português. Sim. E ela tentava fazer isso. E com Nossa Senhora da Penha aqui, essa pedra que fica na catedral, ela justamente é a cama da baleia. Então Nossa Senhora da Penha, a proteção divina da Mãe de Deus, não é? Está ali como uma pedra impedindo que essa baleia saia daí. E eu te trago um fato curioso. Quando a imagem foi descida para a restauração em 2006, eu estava presente. E um medo grande na época do padre Edmilson era justamente que os populares do Crato estavam aflitos aqui na igreja, com medo da saída da imagem fazer com que o Crato fosse inundado. Mas graças a Deus já é a segunda descida e a Pedra da Batateira está lá no seu lugar. E não temos resquícios aí de água que está correndo. Graças a Deus. Obrigada, Mãe da Penha. E essa figura, né, esse símbolo da pedra, também tem a história de que a imagem retornava a essa pedra, né? Conta um pouquinho pra gente. Essa história é bem interessante, né? Existem duas vertentes dela também, como todo fato pode ser contestado. Sim. E dizia-se, né, os capuchinhos, quando vieram para esse lado de cá da praça, onde hoje é a Praça da Sé, quando estabeleceu a missão do Miranda, os frades tinham uma vontade muito grande de levar a missão para onde hoje está situado o bairro Seminário. E o que é que acontece? Para os povos daqui, os índios, era melhor a caça, a pesca, né, devido ao Rio Grangeiro ser próximo dessa área. Então a caça, a pesca, a água para banho, para beber, então era mais fácil. Mas os frades queriam ir lá para o alto do morro. Então à noite, a imagem, quando os padres decidiram mudar para lá, levavam a imagem e quando era de manhã a imagem estava aqui novamente. E então os padres entenderam como um sinal divino para que a missão continuasse aqui a catedral. Para que eles descessem, né? Exatamente. Então dizem que uns que é um sinal da Mãe de Deus e outros que era a sabedoria dos índios. Que traziam a imagem. Que traziam a imagem toda noite para enganar os frades, né? Olha aí. E, João, sobre a capela, né? E aí a gente viu aí já a construção da igreja de Nossa Senhora da Penha. Da capela até hoje, muitas mudanças ocorreram, né? E aí, como se deu, e eu queria que tu se aprofundasse nisso, como se deu essas transformações, né? Quais foram as transformações que ela sofreu desde o início até os dias atuais? São várias transformações. Nós podemos elencar várias. Eu acho que não tem como eu falar de todas, até porque nos livros de história nem sempre nós encontramos, não é, esses relatos em livros de tombo sobre essas mudanças que aconteceram na catedral. Mas desde que ela foi construída enquanto uma capelinha de taipa, certo, e coberta de palha de babaçu, ela foi ganhando uma forma de um prédio de fato construído com tijolos. Nós podemos pegar que em 1764, se não estou enganado, ela foi elevada ao grau de paróquia. E de fato foi efetivada em 1768. E então daí para lá foram passando por diversas reformas
até tomar esse porte de catedral. Nós podemos ver um avanço entre o início e o ano de 1859. Se for possível colocar aquela imagem que agora há pouco estava pronto. Essa imagem, ela data, certo? É uma aquarela do ano de 1859. Foi quando esteve presente aqui uma visita da comissão científica, certo, de exploração. Essa comissão foi instituída por Dom Pedro II, que não foi um grande chefe de Estado, mas foi um grande promotor da cultura e criação de patrimônio, não é, histórico e cultural. Então ele enviou essa comissão com diversos especialistas para analisarem as regiões. Então a comissão esteve presente aqui em 1859 e foi embora em 1860. E aí nesse período nós temos aí uma imagem da catedral. Então vemos aí que ela tinha a Torre Sul já construída. A conclusão da construção dessa torre foi em 1852, certo? Nesse período ainda não tinha o campanário, assim, não tinha o sino, nem tinha o relógio. Mas podemos ver que as janelas acima eram dispostas em 6 janelas, hoje nós só temos 3. Então, para a gente descobrir esse passado, precisaria remover todo aquele reboco que tem na frente para analisar. E temos aí uns espaços na parte inferior da torre. Então, posteriormente, nessa mesma Torre Sul que foi erigida, foi colocado o relógio da catedral. E juntamente com esse relógio foi colocado um sino, o primeiro sino. E esse primeiro sino foi batizado de Manuel. Se ninguém sabia disso, agora está sabendo, em homenagem ao padre da época. E o relógio foi comprado durante esse período também, em 1860, pelo que se tem em registros históricos. E foi encomendado a uma fábrica que fica em Estrasburgo, na Alácia, certo? Uma região francesa. E, posteriormente, em 1863, ele é afixado, certo? Nesse local onde ele está hoje. E, na época, foi considerado um dos melhores relógios do Império. Até os dias de hoje, esse relógio da catedral funciona, né, dá as horas ao povo cratense, anuncia em suas batidas os horários corretos. E hoje, se não estou enganado, no Brasil só temos 2 desses relógios da época do Império funcionando, não é, como o nosso. Bacana. E você que nos assiste, que nos acompanha em mais uma mesa redonda, nós temos aqueles velhos avisos de sempre, que é as doações. Você que está nos acompanhando, você que está aprendendo bastante durante as nossas lives, você pode ajudar para que a Sé Catedral se mantenha, né? Que a festa de Nossa Senhora aconteça. Michele, como eu posso fazer a minha doação? Você pode fazer por este número que está aí na sua tela, o número de WhatsApp, DDD 88 99714 5451, e também tem outras formas. Você pode adquirir o seu kit da festa de Nossa Senhora da Penha, camisa e também a máscara, procurando o pessoal da Lojinha da Sé no período de 8 ao meio-dia. Adquira o seu kit, vista a camisa de Nossa Senhora, para que você possa se sentir, né, mais parte, mais à vontade, e fazer da sua casa uma extensão aqui da nossa festa. E claro, temos o nosso mimo, né, o cofrinho, que todo mundo fala, todo mundo tem adquirido, inclusive últimas unidades, tá bom, pessoal, do cofrinho. Você vem aqui até a catedral, recebe o seu cofrinho, junta as suas doações e, João, olha que legal a lembrancinha que o pessoal vai receber quando retornar aqui com o cofrinho no dia 31. Muito bonito. É uma capelinha que traz a imagem centenária e também a réplica do manto que está na imagem. Então, a pessoa vem, contribui e ainda
sai com a lembrancinha deste momento marcante que a catedral está vivendo, né? Que é o centenário. Maravilhoso. Inclusive, João, se você quiser levar isso no final, tá? A gente guarda aqui para você. Com certeza. Pessoal, mandem as suas perguntas, né? Tirem as suas dúvidas aqui com o nosso palestrante de hoje. E temos aqui uma pergunta do Edival Lima, que é: como todas as mudanças que tivemos na catedral existe hoje algo original nela? Existe. Ainda existe, sim. A nave central da igreja aqui é algo original. Existe a imagem da Mãe do Belo Amor, né, que é um adereço, né, na verdade é a padroeira da catedral, é a peça-chave, que é a imagem da Mãe do Belo Amor, que foi a imagem primeira, ainda existe. A imagem de Nossa Senhora da Penha, que chegou posteriormente aqui à nossa região, trazida de rede, né, do convento de Recife, e veio até o Crato. Então essa imagem ainda hoje está aqui. E nós temos diversos pontos da história que podem nos levar à originalidade da igreja. Mas aí teríamos que escavar algumas coisas para encontrar, né, alguns itens históricos. E ainda continuando sobre essas mudanças, né? Quais são os pontos diferentes, as construções que foram se sucedendo aí ao longo dos anos? Bom, continuando essa linha histórica, não é, que nós estamos tentando traçar, nós temos que lembrar que em 1871, não é, mais um sino é colocado na torre da igreja, e esse sino é batizado de Miguel. Não é? Quando é feito o batismo dele, ele é batizado de Miguel. O primeiro é Manuel, o segundo Miguel. E o segundo Miguel. Então, nossos sinos aqui da catedral tem nome, né? Depois vocês vêm perguntar aqui ao padre quem é que toca em que horário, né? Se é Miguel ou se é Manuel. E é interessante saber um pouco dessa história. E em 1892, o Monsenhor Alexandrino Alencar, né, ele faz uma reforma na catedral, abrindo esses corredores que são paralelos à nave central, dando maior espaço para a igreja, abre esses arcos, para que a igreja fique maior, ganhe mais imponência aqui na cidade. E ele coloca um piso de tijolo cozido no chão da catedral, justamente para melhorar também a questão do trânsito dos fiéis e dar um outro aspecto à igreja. Já no paroquiato do Padre Quintino, que posteriormente foi eleito bispo, né, o primeiro bispo da diocese, ele dá início à construção da torre norte da catedral, que é essa torre que fica do lado esquerdo, para quem está de trás, de frente é no lado direito. E em 1911 é concluída a construção, né, dessa torre. E posteriormente, quando ele é eleito bispo, ele faz mais uma reforma na catedral, dando, não é, mais força e imponência à igreja. Sim. E com o passar do tempo, não é, a igreja tinha-se uma ideia de fazê-la em formato de cruz, porque a catedral era apenas a nave central. Então, em 1926, o Monsenhor Assis Feitosa, ele constrói um dos braços da catedral. E o Monsenhor Rubens, em 54, ele faz justamente a construção do outro braço, dando conclusão, certo, ao formato de cruz que a catedral tem hoje. Uhum. Aí Dom Francisco de Assis, o segundo bispo, ele conhece um grande italiano chamado Agostinho Balmes Odísio. É um italiano que chegou aqui no Brasil por volta de 1911 e ele na verdade, ia desembarcar na Argentina para viver com o irmão e não se sabe como desceu no Brasil. Passou 20 anos pelo sul e depois veio para essa região do Nordeste por conta que ele tinha problemas de saúde e o médico recomendou um clima mais quente. Né? Então a gente sabe perfeitamente nesse mês de agosto, setembro, que o Ceará é um calor que não se tem fim. Nós estamos sentindo, inclusive. Estamos sentindo, inclusive. E esse Agostinho, um grande artista, né? Ele deixou sua marca aqui, a Arte Deco, um estilo arquitetônico, aqui na nossa catedral,
através dos altares que foram construídos em marmorite, certo? Ele é uma liga de várias pedras, vidro, quartzo, que essa liga forma aquela pedra que nós temos nos altares da catedral. Então, nós podemos encontrar esse estilo em vários prédios aqui da diocese, além do Palácio do Bispo, aqui a catedral, nós encontramos esse estilo, esse traço que é a Arte Deco. Bacana. E a Lúcia Helena, ela que todos os dias nos acompanha, todos os dias interage conosco, um abraço. Ela pergunta o seguinte: a pia batismal chegou à catedral em que ano, já que foi a mesma que o padre Cícero se batizou? Pronto, o ano da pia eu não sei definir, o ano que a pia chegou, essa pia que está hoje. Se é a primeira pia ou se é a pia atual. Mas, com certeza, nos livros de tombo, alguma pesquisa já deve existir sobre a pia. Bacana. E, como eu falei no início, a catedral, né, é hoje a igreja mãe da Diocese de Crato. De Capela, passamos para a paróquia Nossa Senhora da Penha e hoje Sé Catedral. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa elevação que a paróquia Nossa Senhora da Penha teve. Pronto. Em 1914, quando o Papa Bento XV, com a sua bula, ela erige a catedral como a nossa região como diocese, e eleva também a nossa matriz à condição de catedral, foi através de uma bula canônica, certo, do Papa Bento XV. Então, a partir daí, a nossa matriz de Nossa Senhora da Penha, ela ganha, de fato, o título de catedral. Mas ainda, mesmo após a bula, não tínhamos o prédio na forma que temos hoje. Ainda era com algumas diferenças, não é? E para o pessoal que está em casa, eu queria que você explicasse por que catedral. Acho que algumas pessoas ainda têm essa dúvida, né? Por que Sé Catedral? Qual a diferença? O que difere ela das outras paróquias? Bom, o termo Sé, se refere à sede. Então, a Sé é onde fica a sede de algo. Se é a Sé Catedral, é onde está a cátedra. É o local onde se senta, aquele que preside a diocese, que é, no caso, um prelado, que é o bispo diocesano. Então, nós, na história da nossa diocese, nós tivemos, certo, vários bispos, começando com Dom Quintino, Dom Francisco, Dom Vicente, Dom Newton, Dom Fernando e, atualmente, Dom Gilberto. Isso. Temos aqui interação do pessoal que está nos acompanhando. O Bruce Ricard, espero ter pronunciado certo, mas o Bruce diz assim: um abraço ao amigo professor João, desde São João do Rio do Peixe, Paraíba. Amigo Bruce, manda um abraço de volta também, agradeço por estar nos acompanhando. A galera da Paraíba aí presente, Paraíba, presente, ele é um grande historiador também, formado em Direito. Bacana. E a Socorro Ribeiro Lobo parabeniza, Parabéns, mais uma boa aula de história da nossa cidade. É bacana esses momentos, onde os cratenses conhecem um pouco mais da história da cidade. Claro, a gente como cidadão cratense, a gente não pode esquecer da nossa terra, da nossa história. Quando a gente vai embora do Crato por alguma razão, então a gente tem que levar no nosso coração as tradições da nossa terra, a nossa história, a nossa infância, e a gente precisa levar essa história escrita também, essa história na tradição, e contá-la para as outras pessoas, para que se interessem. Sem dúvida. Olha, mais perguntas, o pessoal está curioso para saber a história da nossa catedral. O Nathaniel Gomes pergunta: boa noite, gostaria de perguntar quando foram feitos os trabalhos no teto da igreja, as pinturas e os detalhes. E ele ainda acrescenta: estou gostando muito desses momentos tão ricos para o povo do Crato. Aprendemos cada vez mais sobre a nossa história. Bom, a data certa eu não sei precisar dos trabalhos do teto, mas acredita-se que tenha sido já agora no século passado, acho que é por volta dos anos 50, por aí,
tenha sido feito esse trabalho. Até porque ainda existiam obras de reforma na igreja. O último braço da igreja ele foi aberto já nos anos 50. Né? Então temos essas pinturas que foram feitas posteriormente. Mas eu sei que foram restauradas, não é? Algumas delas foram restauradas já no período do ano entre 2005 a 2010. Houve um processo de restauração nessas pinturas por conta de infiltrações no teto. Mas são pinturas que não tem um século ainda, são mais recentes. E sobre essas pinturas, nós percebemos que a história da nossa catedral é cheia de curiosidades, de detalhes. Tu poderia falar um pouquinho sobre essas pinturas? Bom, a questão das pinturas já são mais recentes, elas, não é? Foram feitas posteriormente. O processo, elas narram a história do nascimento do menino Jesus, né? De um lado. No meio tem os anjos em torno de Nossa Senhora. A outra do lado de cá eu não me recordo bem qual seria. Mas foram pintadas por artistas de fora. Acredito que não tenham sido da terra. Né? E posteriormente, devido ao passar do tempo, o desgaste, tiveram que passar por um processo, né, de restauração para que não perdêssemos a originalidade. E olha que bacana as nossas interações. O padre Francisco Roserlândio, que é do Departamento Histórico da nossa Diocese, tirou aqui a nossa dúvida sobre o período que teria sido construído a pia, né? Que seria posta a pia batismal. Certo. Uma primeira análise feita por um arquiteto acredita-se que seja pelo formato imaterial do século XV. Perdão, do século XVIII. Obrigada, Padre Roserlândio. Fico feliz por o senhor estar assistindo. Padre Roserlândio é uma enciclopédia, né, aqui na nossa diocese, no departamento histórico, né, dando esse suporte, que são tantas datas, são tantos momentos, né, que a história da catedral ela é muito vasta. Sim. Às vezes a gente pensa que é simples a história da igreja, mas esse processo de historiação requer, né, tempo para pesquisa, e são muitas datas relevantes. O Júlio César coloca: interessante essa história de dar nome aos sinos. Desconhecia totalmente essa tradição. Eu também, viu? Eu não sabia do batismo dos sinos da catedral. Existe. O Júlio César nos acompanha lá de Tocantins, de Palmas. Olha aí, um abraço para o pessoal de Tocantins. Primo. E a história de batizar os sinos não é recente. Na Itália, onde eu tive maior contato, os sinos da igreja de Arcela, onde Santo Antônio morreu, os sinos têm nome, tanto que o maior deles se chama Antônio, em homenagem a Santo Antônio. Então, quando o Antônio bate, a cidade toda escuta. Então, já existe essa tradição. E nós temos aqui uma pergunta da Valquíria Moraes. Qual o significado daqueles números que estão impressos na fachada da catedral? São as datas das construções das torres da igreja, certo? 1852 foi a primeira e a de cá tem 1910, né, que foi a segunda torre já com Dom Quintino, né? Então são as datas das construções. Bacana. A Rose Vidal Cariri comentou o seguinte: fala um pouco sobre a imagem de Nossa Senhora da Penha e os índios cariris. Pronto. Acredita-se que a primeira imagem de Nossa Senhora da Penha, que nós temos como a Mãe do Belo Amor, não é nem a de Nossa Senhora da Penha. A Mãe do Belo Amor, existe a ideia de que Frei Carlos poderia tê-la trazido, certo, da Itália. E existe outra ideia também de que ela já poderia estar em posse dos índios, haja vista já ter havido uma expedição aqui à região. E como eu trouxe aquele fato histórico de que o capitão Ariosa já poderia estar na região e havia trazido com ele 2 frades. Então essa imagem já poderia estar na nossa região. A segunda imagem de Nossa Senhora da Penha, certo? Também houve um pouco de resistência quando foi para ser mudada. Ela já chegou aqui posteriormente, pois ela estava já em Recife há mais de 100 anos. A segunda imagem tem uma história interessante que ontem o historiador Armando Rafael falou aqui,
que ela foi prisioneira de corsários holandeses, de piratas, né? Então ela esteve presente. Esses frades eles iam para a África, para a Guiné, em missão, frades capuchinhos, e o navio deles foi abordado por esses piratas e trouxeram eles para cá. E aí a imagem em Recife acabou se tornando a padroeira do comércio. E Nossa Senhora da Penha, após a chegada de uma nova imagem, essa imagem veio para o Crato e permanece até hoje. E aí tem a terceira imagem também, que já foi adquirida por Dom Quintino, foi comprada, não é, na Luneta de Ouro. Que é a nossa imagem centenária, inclusive. E é a nossa imagem centenária, né? Ela foi comprada na década de 20, aí a imagem. na Luneta de Ouro, certo? Que importava da França e chegou ao Crato em 21, e o povo não queria que essa Nossa Senhora da Penha fosse para o altar. Mas em 38, Dom Francisco consegue, né, que a imagem vá para o altar principal, o altar-mor, não é? E está até os dias de hoje. Em 2006 ela desce, né, a primeira vez para um restauro. E essa restauração foi feita uma limpeza nos dedos, e havia de fato, como o historiador falou ontem, que ela tinha de fato rachaduras. E foram essas rachaduras consolidadas com uma cola e pó de madeira. E é uma cola de pele de coelho, feita a partir da pele de coelho com pó de madeira. E responsáveis pela restauração foram 3 restauradoras. A Gabriela Federico, né, italiana, que morava em Fortaleza, hoje reside novamente na Itália. A outra restauradora foi Zélia Barreto, aqui do Crato, que é minha mãe. Olha aí, tá todo mundo em família, meu gente. É uma família da história do Crato aqui, né? Pois é. E a terceira restauradora foi Sandra, ela é de Barbalha. Então, Nossa Senhora da Penha foi restaurada por uma italiana e 2 artesãs aqui da nossa terra, da região do Cariri. Que bacana. E pessoal, eu tenho uma pergunta para você que está nos acompanhando. Você já segue as redes sociais da Sé Catedral? Então, olha, se você ainda não segue, eu vou estar te passando, porque é o momento de você poder acompanhar, né, tudo que acontece durante a festa e também depois, mas tudo que acontece na nossa Sé Catedral. Nós temos o site secatedralcrato.com.br. Temos também o Facebook. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, envia, né, esse link para que mais pessoas possam seguir a página, que é Catedral da Penha Crato. Também estamos no Instagram, @Catedral da Penha, e o YouTube TV Catedral da Penha, que inclusive faltam pouquíssimos inscritos para batermos 3.000 seguidores. Olha que coisa boa. Então, eu vou deixar a deixa, João, para que você convide os seus amigos que estão aí nos acompanhando, para que eles possam seguir o YouTube, né, da nossa Sé Catedral. Pois então eu convido, né, quem estiver acompanhando, vamos fazer a inscrição no canal e vamos também seguir a página do Facebook. Isso. Meu ponto tá dizendo aqui quantos? 3? 5? Faltam 5, galera. Então, manda agora esse link para os seus amigos, para as suas redes sociais. Só faltam 5. Será que aí daqui pra gente terminar a gente bate os 5? Eu acredito que sim. Olha, o pessoal aí de Tocantins, o pessoal da Paraíba, sigam aí, se inscrevam na nossa TV Catedral. Tem muito mais história do Crato para ser contada, viu? E, João, ainda sobre a Catedral, tem alguma curiosidade que você, né, deixou passar durante as nossas perguntas? Não foram contempladas as nossas perguntas que você queira colocar para a gente? Eu tenho uma sugestão que pode ser feita aqui na Catedral, que poderia se criar o tesouro da Catedral. Como seria esse tesouro da Catedral? Há algumas igrejas na Europa, e acredito que no Brasil também, quando se vai renovar o material litúrgico, vai se renovar os paramentos, aquelas peças mais antigas, eles criam um museu, e esse museu é chamado de tesouro. E a Catedral poderia ter esse tesouro, que é o patrimônio histórico
que fica para as gerações, fica para os pesquisadores, né? Futuramente eles podem ali, naquele tesouro, encontrar um fato que ligue a outro, como o relógio só foi descoberto porque uma pessoa fotografou a fábrica e posteriormente o Monsenhor Bosco, acredito que no início dos anos 2000, escreveu para essa fábrica, conseguiu um contato com o filho, ou foi o neto do fabricante do relógio, conseguiu informações. Então a história ela precisa ser registrada. Nós já temos recursos mais do que suficientes hoje para registrar a história. Então a dica que eu deixo é que a gente pode pensar em futuramente termos o tesouro da catedral. E história a gente tem bastante, né? O Tony Souza de Maria, eu acho que ele entrou um pouco depois, mas a gente vai repetir essa informação. O formato da igreja tem algum significado? Tem sim. A igreja atualmente ela é em forma de cruz. Se você acessa a plataforma do Google, certo? Você pode ver através do satélite que a nossa Sé Catedral ela tem a nave central e as naves laterais, né? E o altar-mor formando uma cruz ao final. Mas que a igreja inicialmente ela não tinha esse formato. Com o passar dos anos, apenas nos anos 50, é que é concluído essa construção arquitetônica que dá à nossa catedral esse formato de cruz. E muitas igrejas, inclusive, eles optam, né, por este formato nas matrizes. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, aqui no Crato, ela tem um formato de uma cruz grega. Então, se você olhar pelo Google Maps, lá de cima, você vai ver que ela tem o formato da cruz grega. Bacana. E temos mais interação. O pessoal aqui tá Sim, bem curioso. Olha, a Sônia Bezerra disse que vai seguir, tá bom? O YouTube, já temos aí, Daniel. Então ficam -1, ficam 4. Faltam 4, pessoal. O Orlando Santos colocou: que beleza poder escutar a história de vida e fé do povo da minha amada terra, acompanhando do Rio Claro, São Paulo. Parabéns, olha aí, vários estados, pois né, nos acompanhando aqui. Que bom. Curiosos e também, acredito como eu, surpresos com tanta história, né? Nós temos, desde do início das nossas mesas redondas, é perceptível quantas histórias está envolto, né, da fé do povo do Crato, da fé, da devoção à Nossa Senhora. Então, que bonito isso, né? É muito bom a gente saber que temos história construída e história por construir. A catedral, ela merece muita pesquisa ainda. Existem muitos livros históricos que ainda vão revelar ainda muito mais sobre a igreja, né? Que a catedral, ela tem dentro do seu período, desde a primeira capela até os dias de hoje, tem muitos fatos que eu até comentava com você antes de iniciarmos, que às vezes dá uma lacuna na história que a gente fica, meu Deus, o que aconteceu nesse período? Eu quero saber. Então, só a pesquisa cuidadosa vai nos permitir elucidar essas situações. Sim. E olha, temos mensagem do nosso querido padre Roserlândio. Uma mesa redonda realmente não é suficiente. Tem muita história, né, padre, para contar. Michele está de parabéns pela condução dessa programação. E João tem um conhecimento singular sobre a história da catedral. Não apenas como estudioso, mas por também participar da paróquia, né? Oh, exatamente. Obrigado, padre. Eu participei aqui da paróquia há muitos anos como coroinha da Sé. Então foram 10 anos de serviço aqui na paróquia como coroinha. E também eu acho que eu estou fazendo parte do patrimônio material aqui da Sé, viu? Não estou velho não, mas... Já faz parte da história. Com certeza. E temos uma pergunta bem interessante do João Henrique. Existem sepulturas de personalidades importantes do Crato na catedral? Sei que existe a Capela da Ressurreição, onde estão sepultados os bispos da diocese. Estou amando a mesa redonda. Manda um abraço para Bodocó, Pernambuco. Um abraço para o povo pernambucano. Existem. Antigamente havia-se um costume de se enterrar os cidadãos ilustres da cidade dentro da igreja. Então, se a gente percorrer essas colunas da catedral, vamos encontrar algumas figuras da cidade do Crato sepultadas aí nessas paredes. Bem como
existem os túmulos também que não conhecemos. Durante o período de reforma da igreja, foram encontrados justamente até algumas ossadas próximos ao altar mor, ao altar principal da igreja, que não se sabe, não havia placa, não havia nenhuma inscrição, que poderia ter sido alguém muito importante que na época morreu e foi enterrado dentro da igreja. É um costume que não parte somente aqui da nossa diocese. Por aí afora existem as criptas, né, onde eles, abaixo da igreja, eles enterram aquelas pessoas mais conhecidas. Então a nossa catedral também conta com algumas pessoas importantes sepultadas no interior da igreja. Certo. E olha, pessoal, eu quero agradecer muito a participação do João, que ele nos deu sorte aqui hoje. Nós batemos os 3.000 inscritos no YouTube, olha só. Um marco histórico, tá vendo? Um marco histórico. Um marco histórico, batemos 3.000 seguidores, muito obrigada. E pessoal, batemos a meta, então vamos dobrar. Quem sabe até o dia 1º a gente não consegue os 4. Quem sabe, vamos lá, né? Trabalhar para isso. Vamos tentar. E ainda sobre esses detalhes, esses pequenos detalhes, eu acho curioso, e aí uma pergunta particular. O altar mor, onde tem, no nicho, tem os anjos, né, coroando algo, digamos assim. A imagem da Mãe do Belo Amor poderia ter sido colocada ali também, né, nesse contexto de coroação da imagem, ou ela já foi feita para a imagem centenária? Esse altar mor já foi feito para a imagem centenária, não é? Já foi feito justamente no período que o Agostinho estava aqui na nossa região, e ela foi projetada para a imagem de Nossa Senhora da Penha. É tanto que havia um sacrário nesse altar principal. Vamos levar em consideração que o período que foi construído, a missa era, popularmente dizendo, celebrada de costas para o povo. E após a reforma do Concílio Vaticano II, é que foi colocado o altar onde hoje são feitas as celebrações litúrgicas. Então era ali o altar, e a cátedra ficava do lado, não é? A cátedra onde o bispo senta fica ao lado, e havia um sacrário. Esse sacrário hoje está na Capela do Santíssimo, aqui da igreja, e no período que foi retirado, até foi feito um restauro, certo, no local que ficou por trás, que não havia coloração, e, por sinal, foi até minha mãe que fez uma pintura semelhante ao marmorite do local onde ficava o sacrário. Outra curiosidade. E o Nathaniel Gomes, ele comentou o seguinte: oi, sou eu de novo. Oi, Nathaniel. Minha tia-avó, quando era viva, contou que a torre e os relógios teriam pegado fogo, e ela tinha presenciado este acontecimento. Será que existe algum registro sobre isso? Acredito que sim. Houve, de fato, um incêndio na década de 80, na torre da catedral, e esse incêndio trouxe uma grande consequência, que o sino da catedral ele está rachado, não havendo, acredito que, conserto para ele. Então esse sino ele sofreu danos, o relógio também sofreu, mas o relógio, graças a Deus, está funcionando perfeitamente. E o sino sofreu esse dano de rachar, mas foi apenas um. Qual foi o período desse acontecimento? Acredito que tenha sido na década de 80. E a Helena Silva colocou: sou devota de Nossa Senhora da Penha. Vou seguir lá o YouTube. Ela que comentou pelo Facebook e disse que é de Exu, Pernambuco. Então temos um grande público pernambucano aqui também. A Maria Alaide Nunes Cavalcante comentou no Facebook: estou amando a mesa redonda, muito interessante. Parabéns, João Leandro, você é muito inteligente. Gostamos muito de você, e mandou um beijo para você. Um beijo para Alaide, Miralva e Companhia Limitada, toda a família, não é? São pessoas do meu coração. E que também tem um trabalho, né, que exerce um trabalho muito importante aqui para a nossa catedral. Um abraço para vocês. São patrimônio da catedral. São patrimônios. João, de novo, quem está falando é o João Henrique. Existe alguma lenda além da baleia relacionada à catedral? Existe
existem histórias, né, e fatos, né, que algumas pessoas falavam que às vezes à noite a catedral era assombrada e por conta de ter pessoas enterradas dentro. É tanto que havia um sacristão aqui na paróquia chamado Zé de Zumba. Muita gente deve ter conhecido seu Zé. E seu Zé era filho de um senhor também que tinha uma barbearia no Crato, seu Zumba. E seu Zé de Zumba contava que uma vez ele fechou a igreja e não percebeu que havia um cachorro dentro. Tinha ficado, né? O cachorro pernoitou na catedral. Quando ele foi abrir a igreja para o Monsenhor Rubens celebrar logo cedinho, no primeiro momento, 5 da manhã, o cachorro foi para debaixo do altar e tinha uma toalha branca no altar, né? Quando ele abriu a porta, que começou a mexer, o cachorro correu. Quando correu, puxou a toalha. Aí ele saiu gritando, né? Foi para a praça os gritos e o Monsenhor acordou com esses gritos do Zé. Isso, o que foi, Zé? Isso é uma alma dentro da igreja. Mas não era o cachorro que tinha puxado, né? Então, não existe, assim, nenhuma outra lenda que eu me recorde, mas existem, assim, fatos interessantes. Que bacana. Pessoal, nós vimos aí que são muitas histórias para contar, né? Nós poderíamos ficar aqui pernoitando, contando histórias da catedral. Inclusive, deixamos aí o convite para outras vezes que nós possamos conversar, né, mais sobre essa grande história. João, queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, nos dando essa aula de história da nossa amada Sé Catedral. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito feliz em estar aqui, em estar na minha cidade, na minha paróquia. Fui batizado aqui pelo Padre Ivan e estou muito feliz. Agradeço o convite de vocês, do Padre Zé Vicente, para estar com vocês nesse momento. Quantos? Gente, 7.000 seguidores no Instagram. Hoje é o dia de bater metas, viu, João? Acho que você está nos dando sorte hoje. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã nós temos uma programação diversa durante todo o dia e eu encontro novamente você na mesa redonda, tá certo? Então, fiquem com Deus, Nossa Senhora da Penha abençoe e até amanhã. Salve, ó Virgem do céu, pura rosa, castro lírio de nível candor, dos mortais és a mãe carinhosa, nosso encanto, doçura e amor. Mãe da Penha, esses teus olhos a nós volve, teus devotos, somos filhos dos nossos votos. Ouve, Mãe do Redentor, com a alma confiante, Senhora, ao calor maternal de teu manto, nós viemos pedir nesta hora teu carinho e sentir teu encanto. Mãe da Penha, esses teus olhos a nós volve, teus devotos, somos filhos, os nossos